Um menino defendeu uma pobre mulher no ônibus. Na manhã seguinte, teve uma surpresa ao sair da escola. Viajar de ônibus na hora do congestionamento é uma tarefa quase impossível. Bob, um menino negro de 12 anos, sabia muito bem disso. Todas as manhãs, Bob fazia a mesma viagem de ônibus de sua casa, para onde havia se mudado recentemente com o pai, para a escola. Como sempre, Bob sentou-se à janela, enquanto ouvia música. O jovem usava o celular e a atmosfera no ônibus era sempre a mesma. A maioria dos passageiros eram executivos e outros funcionários correndo para chegar na hora do seu trabalho. Mas hoje, além desse estressante ambiente, Bob visualizou uma passageira vestindo um uniforme com um distintivo em sua jaqueta. Ela parecia ser uma inspetora de bilhetes. Senhores passageiros, prestem atenção, quero que todos tenham o seu bilhete em mãos, disse Pamela em voz alta. Pamela tinha sido supervisora em outra empresa de transporte urbano. A supervisora não parecia estar de bom humor, então pediu para que todos os passageiros tirassem as notas amassadas de seus bolsos e as segurassem em mãos. Bob sabia que ele tinha seu bilhete em ordem, então ele não se importou com a chamada de atenção feita pela supervisora. A supervisora passou por Bob e parou em uma jovem que estava vestida discretamente. Quando Pamela pediu à jovem para mostrar-lhe o bilhete, a desconhecida sorriu envergonhada e balançou a cabeça em resposta. A supervisora levantou a voz e disse: "Como não tem o bilhete, terá que pagar uma multa por isso. Com certeza quando vai ao cinema não esquece a entrada." "Como vou pagar a multa se não tenho dinheiro? Se eu tivesse dinheiro havia pagado o bilhete." "A verdade é que não costumo viajar de ônibus e eu esqueci a minha carteira", respondeu a jovem com vergonha e lágrimas nos olhos. "Conheço pessoas como você, são atrevidas, usam as mesmas desculpas que você, não tem dinheiro, saquearam a carteira, então fique em casa, agora você vai ser multada", disse a supervisora com superioridade. Devido ao alvoroço que aquela cena havia causado, Bob tirou os fones de ouvido e olhou com pena para a jovem que havia sido envergonhada pela supervisora. A supervisora continuou com o assunto e ameaçou a jovem de ligar para a polícia e mantê-la lá até os agentes chegarem. Bob não conseguiu ficar parado ao ver aquilo, levantou-se, abordou a supervisora e pagou a multa da jovem. "Aqui, isso deve ser dinheiro suficiente para pagar a multa", disse Bob entregando uma conta à condutora de bilhetes. "Não se envolva nisso, não é da sua conta, você vai pagar a passagem para todo mundo que entrar no ônibus sem pagar", a supervisora perguntou sarcasticamente, mas Bob não voltou atrás. Depois de durar vários segundos provocando, finalmente a supervisora pegou o dinheiro de Bob. Depois disso o menino prestou atenção nos comentários e colocou sua mochila para descer em sua parada. Para a surpresa de Bob, a jovem o seguiu. "Obrigado pessoal, vocês foram muito legais comigo, tudo que eu disse era verdade, meu carro quebrou e eu deixei minha carteira dentro do porta-luvas, não se preocupe, vou devolver todo o seu dinheiro", disse a jovem tocando o ombro de Bob. "Não precisa me devolver, não se preocupe com nada, adeus", Bob respondeu enquanto corria para chegar à escola a tempo, mas a jovem queria retribuir o favor. Bob não sabia que aquela desconhecida era Mônica, uma grande executiva. Após ficar impressionada com a atitude do menino, Mônica decidiu retribuir o favor que lhe fez. Mônica começou sua pesquisa na escola onde o menino havia entrado. Ali descobriu a identidade de seu salvador e que quando crescesse queria se dedicar ao basquete profissional. Um executivo de sucesso viu o infeliz estado em que estava o ginásio da escola e pensou que seria ruim para o desenvolvimento profissional de Bob. O ginásio precisava urgentemente de uma renovação de equipamentos e instalações. Depois de pensar bem, Mônica decidiu que o mais justo seria ajudar Bob a realizar seu sonho. Obtendo sucesso nos negócios, Mônica poderia arcar com essa despesa. Mônica vestia aquelas roupas discreta porque não gostava de se destacar na multidão ou se gabar de seu bem-estar financeiro. A jovem ainda podia se lembrar dos anos onde sua empresa ainda estava decolando e teve que economizar o máximo possível para seguir em frente. A empresária disse que, independentemente do seu sucesso,
Infelizmente, em sua vida pessoal, Mônica não teve sorte. Pensava nos homens que a abordavam apenas pelo interesse monetário. Mônica iniciou todos os detalhes necessários junto à coordenadoria da escola para consertar o ginásio e pagou uma quantia muito generosa. Mas com tudo isso, Mônica achou que não era suficiente para agradecer a Bob. A jovem queria dar a Bob um presente que o lembraria para sempre da atitude generosa que teve com ela. Por isso, Mônica comprou para Bob um conjunto de camiseta e calça de basquete. Também lhe deu um envelope com dinheiro que triplicou o valor da multa que ele pagou. Mônica deu todos esses presentes para Bob no caminho da escola para casa. Por que está me dando este presente tão caro? Bob ainda não sabia nada sobre o sucesso financeiro de Mônica, então achou que o presente era muito caro para ela. Mas Mônica, ignorando as reclamações que Bob estava lhe dando, insistiu que ele ficasse com o presente. Quando Bob mostrou o presente para seu pai, George Martinez, este não acreditou na história de seu filho. O menino, com vergonha, disse ao seu pai o que havia acontecido. Bob gastou todo o dinheiro que ele tinha ao pagar uma passagem de ônibus para uma menina sem passagem. O pai ficou convencido com a história de seu filho e sabia o quão compreensivo e gentil ele era. Meses depois, quando George vai para a inauguração do ginásio juntamente com seu filho em uma partida de basquete, poderia ver as boas intenções que havia tido a senhorita Mônica. A maioria dos pais que foram ao ginásio se surpreenderam com as novas instalações doadas por Mônica. Bob mal conseguia reconhecer a jovem desconhecida a quem ele havia pago a passagem do ônibus. Muito obrigado, senhorita Mônica. Graças a você, eu e meus amigos podemos jogar basquete em uma boa quadra, disse Bob envergonhado respondendo à saudação de Mônica. A jovem sorrindo docemente disse: eu que tenho que te agradecer muito, Bob, você restaurou minha fé na bondade das pessoas. Você foi o único que me ajudou quando eu precisei, enquanto o resto virou as costas para mim. Naquele momento, George se aproximou deles, e enquanto ele via como eles se abraçavam, ele então perguntou: você é a senhorita Mônica? Meu filho me contou muito sobre você, embora eu não sabia seu nome completo. Mônica olhou George nos olhos e sorriu. A jovem sabia que a mãe de Bob havia morrido após o parto e George teve que criar seu filho sozinho. Os três começaram a conversar e foram para a cafeteria mais próxima. Na cafeteria, George e Mônica não conseguiam parar de conversar e perceber a simpatia que eles começaram a sentir um ao outro. Bob e George chegaram em casa à noite e estavam muito felizes pelo momento que compartilharam com Mônica. Esse primeiro encontro foi tão positivo que deu origem a um segundo encontro. Com o tempo, Mônica e George se tornaram um casal, algo que deixou Bob imensamente feliz. Bob não poderia imaginar que a jovem que ele pagou uma passagem de ônibus se tornaria um membro de sua família, sendo para ele como sua própria mãe, boa e carinhosa. O pedido de casamento de George não demorou a chegar e Mônica aceitou. Bob não poderia conter a emoção por poder recorrer à bondade de seus pais. Este não seria o único momento emocionante que viveria a família. Depois de um tempo, Mônica engravidou e teve David. Além de Bob, ele alcançou várias conquistas esportivas, que fizeram com que ele se tornasse um jogador profissional de basquete. Gostou da história de hoje? Peço que deixe o like e compartilhe este vídeo. Até a próxima história.